que são as esferas de Kruitzdorp, pedras misteriosas encontradas em rochas de 2,8 bilhões de anos, descobertas em rochas que datam de período onde não havia vida inteligente da Terra, alimenta as teorias sobre uma presença extraterrestre. As ranhões que atravessam as esferas chamaram a atenção do que acreditam na vida extraterrestre. As ranhões que atravessam as esferas chamaram a atenção dos que acreditam na vida extraterrestre. Na segunda metade do século XX, começaram a surgir relatos de descobertas misteriosas das minas perto da cidade de Ottosdal, na África do Sul. Os artefatos encontrados nas esferas polidas e colunas perfeitamente esculpidas, que se assemelhavam muito a uma bola de cricket. À primeira vista, parecia que esses objetos, que não passavam de 10 centímetros de diâmetro, haviam sido esculpidos pela mão humana e faziam parte do patrimônio arqueológico de uma civilização antiga. No entanto, surpreendentemente, é que as bolas foram descobertas dentro de uma rocha de pirofilita, um mineral usado para esculturas chinesas formado há cerca de 2,8 bilhões de anos. Ou seja, uma época que não havia vida inteligente da Terra. As esferas foram levadas para a cidade de Kruitzdorp, do norte da África do Sul, para serem estudadas e posteriormente expostas no principal museu da cidade. Por esse motivo ficaram conhecidas como Esfera de Kruitzdorp. No entanto, no início dos anos 1980, artigos começaram a circular em publicações populares de pseudociência atribuindo a uma origem alienígena, observando que eles deram evidências de uma presença extraterrestre da Terra antes do aparecimento dos humanos. Um desses artigos foi assinado por um pesquisador chamado Michael Cribo e foi publicado em um portal de notícias. Essas publicações surgiram devido à falta de estudos geológicos que explicassem a verdadeira origem dessas pedras, disseram à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, o geólogo sul-africano Bruce Caircone, da Universidade de Joanesburgo. A pressão do calor dentro das rochas produziu as esferas em forma de bola de cricket. A pressão e o calor dentro das rochas produzem essas esferas em forma de bola de cricket. Cairncross aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres em nosso planeta. Acreditava-se que não havia necessidade de explicar algo que parecia óbvio, que as pedras haviam sido extraídas de rochas formadas há bilhões de anos, disse o geólogo. Embora, para ser entendido como ele chamou a atenção, esses tipos de esferas são muito comuns nas formações de pirofilita. Mas como eles conseguiram essa formação? Milhões de anos de formação. Como aponta o portal IFL Science, durante a década de 1980, vários artigos de pouca base científica passaram a apontar que as esferas de Kruitzdorp haviam sido feitas de uma civilização posterior, uma civilização anterior ao dilúvio, da qual praticamente nada sabemos, conforme observado por outras reportagens como Lapidarai Magazine. Alguns meios de comunicação foram até acrescentando que as esferas giravam sozinhas dentro de uma vitrine onde haviam sido colocadas. Por isso, uma sociedade conhecida como Sociedade Internacional Investigação de Paranormal Phenomena buscou a colaboração de Caircross para refutar os argumentos que ganharam cada vez mais adeptos. Não bastava a explicação básica que eles surgiram de uma formação de mais de 2,8 bilhões de anos, mas tivemos que ir mais a fundo. Explicar que eles se formaram, diz ao acadêmico. Para isso, ele explicou que as pedras foram encontradas em uma formação conhecida como grupo dominante. A principal característica é o que forma esse conglomerado com várias camadas de lava vulcânica que se depositaram no topo e que depois de muita pressão e calor se transformaram em pirofilita, que é o que recobre as esferas, disse. O próprio geólogo indica que a peculiaridade das pedras se deve ao fato de terem permanecido por bilhões de anos sob a pressão e o calor que se formaram dentro de uma rocha maior que de alguma forma as abriga e terem sido expostas à erosão da água.
Cairns-Cross aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres no planeta. Cairns-Cross aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres no nosso planeta. As esferas são conhecidas como concreções, objetos esféricos e elípticos ou achatados, formados por diversos minerais que estão da rocha hospedeira e são bastante comuns, tendo sido encontrados milhares ao redor do mundo, observa o geólogo. Essas concreções, acrescentam os especialistas, encontram-se em rochas de grão fino, como pirofilita, que abunda naquela região da África do Sul. Explicações pseudocientíficas se espalharam. Cairns-Cross aponta que uma das razões pelas quais ele decidiu dar uma explicação mais ampla sobre as esferas foi porque muita gente estava acreditando que divulgavam as publicações pseudocientíficas. Os geólogos se referem a uma revista que noticiou que as esferas tinham sido levadas para a Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, e citava um relatório que indicava a suposta produção da espécie num local com gravidade zero. Mas os especialistas aceitam que as esferas de Kepler tenham uma particularidade que talvez não veja em todas as esferas semelhantes, já foram encontradas no mundo. As linhas paralelas que atravessam aquelas que lhe dão a aparência de uma bola de cricket. Na verdade, não são linhas, mas camadas, de geólogo. Isso é um produto dos rastros deixados pela rocha hospedeira que se acumularam em camadas ao longo de muito tempo, criando o efeito que você pode ver agora, diz ele.